Estamos de volta com a nossa programação, diretamente aqui da sala SP Cine. Vocês assistiram anteriormente o painel Protagonismo das Entidades em Prol do Audiovisual. E para dar seguimento à nossa tarde de palestras e painéis, chegou o momento da nossa palestra Pirataria no Contexto Mundial e Nacional. Participam dessa palestra Andressa Papas, diretora da MPA, Marcelo Goianes, da Murta Goianes Advogados, que representa os produtores na Câmara Técnica de Combate à Pirataria da Ancine, e Jonas Antunes, diretor jurídico regulatório da MPA. A moderação fica ao comando de Tânia Lima, da União Brasileira de Videogames. E esse painel tem a proposta de apresentar as ações que estão sendo tomadas para combater a pirataria. Com vocês, então, o painel Pirataria no Contexto Mundial e Nacional. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? No mudo, Tânia. Olá, boa tarde a todos. Só fazendo aqui uma correção, que o Jonas é diretor regulatório da BTA, Associação Brasileira de TV por Assinatura, e eu sou a diretora da MPA, Motion Picture Association. Obrigado, Andressa. Boa tarde a todos. Tânia, você está no mudo. Eu estou tirando, tirei, tá aqui o problema. Oi, gente, boa tarde. Prazer estar aqui, ser moderadora desse painel tão importante. Uma luta que nós temos no audiovisual, desde que existe o audiovisual, é isso, é a defesa, né, dos direitos autorais, esse trabalho brilhante que deve ser feito, e como o BV, né, há 37 anos, uma associação que está aí na defesa, há 37 anos, é uma honra estar aqui, né, fazendo esse trabalho, porque a gente sempre ouve que o nosso trabalho é enxugar gelo, e não é verdade, né? Nós temos aqui profissionais brilhantes que dedicam, né, o seu tempo, todos os seus esforços por alguma coisa que a gente sabe que vale muito a pena, né, que é a defesa do audiovisual. Hoje, para fazer esse trabalho, eu estou, né, aqui só com feras mesmo do setor, pessoal que entende muito, luta e constrói esse setor com os seus esforços, né? Então, para começar, eu acho que eu vou começar aqui com a Andressa, que é a diretora há 6 anos aqui no Brasil, da MPA, né, MPA, Motion Picture Association. A Andressa é advogada, tem uma carreira de 10 anos no governo, né, já vem com um berço aí, com uma experiência fantástica, com 10 anos de governo federal, e hoje ela é responsável, né, pela elaboração e desenvolvimento de todos os projetos executados pela MPA, em parceria com o Estado brasileiro, a sociedade civil, e dentro da MPA, né, o que nós temos de selos que são importantíssimos, nós temos a Disney, a Paramount, a Sony, Universal, Warner e Netflix. Então, a Andressa, ela vai conversar com a gente, ela vai falar sobre os aspectos gerais da pirataria no Brasil e vai falar também um pouco do cenário institucional e o político, tá? Andressa, por favor, a palavra é sua. Obrigada, Tânia, obrigada pela apresentação, e primeiro, obrigada aí a Tonks pelo convite. Eu estou muito honrada de estar aqui representando a MPA, que, como você diz, eu estou aqui há 6 anos, mas a MPA está há mais de 70, quase 80 anos aqui no Brasil, e mais do que estar aqui, para mim é uma honra compartilhar essa mesa com vocês, meus colegas também tão experientes, tão militantes e tão defensores da causa, e com certeza eu sei que deve ter muita gente olhando aí, então para mim é uma honra também estar aqui falando com um público com certeza muito diversificado e muito interessado nesse tema. Então, como você disse, o propósito da minha apresentação aqui, eu vou tentar falar no tempo, então, Tânia, chame minha atenção se eu começar a devagar demais aqui, tá? A minha ideia, então, é começar fazendo um panorama geral, tentar ser sucinta, né, de como a pirataria hoje, ela se encontra no Brasil, tentando fazer uma comparação aí de dados entre o mercado ilegal e o mercado legal, né, como que a pirataria de conteúdo, ela evolui ao longo dos 10 anos. O fenômeno também falarei um pouco do fenômeno da pandemia e como que isso impacta, né, na pirataria online, também falarei um pouco do fenômeno do drive-in, né,
E, por fim, falarei assim, especialmente do que a MPA entende hoje ser um instrumento mais eficaz de combate à pirataria online, que é o que a gente chama, que é o que se chama, na verdade, de bloqueio de site, né? Seja ele feito de forma administrativa, seja ele feito de forma judicial. Na verdade, agora, por fim, falar um pouco também das ações institucionais do Estado brasileiro, que vêm sendo tocadas aí ao longo dos últimos anos, e quais que são os status delas atualmente. E, para isso, eu vou fazer aqui, eu vou compartilhar a tela, para ficar mais fácil para os participantes visualizarem. Um minutinho. Comecei do fim. Bom, então tá aí, a Tânia já falou quem são os nossos associados. Começando, então, com os dados, como eu já tinha dito, na coluna à esquerda, de acordo com um estudo feito pela Ipsos Mori, que foi também comissionado pela MPA, é o estudo mais recente, ele dá conta de dados colhidos no ano de 2019, a gente vai ver aqui, eu estou tendo um eco na minha voz, eu não sei se vocês estão na mesma coisa, mas vamos lá. Esse estudo dá conta dos dados de que aproximadamente 73 milhões de pessoas acessaram fontes piratas para consumir filmes ou conteúdos televisivos, né? O que gerou aí aproximadamente 4 bilhões em perdas de receitas tributárias apenas para a indústria cinematográfica, né? Estamos também a falar de 1,7 bilhão, aproximadamente, de filmes completos e episódios de séries televisivas pirateadas, né? Infelizmente, temos aí a confissão de 58% dos entrevistados dizendo que, em algum momento, acessaram uma fonte pirata para consumir um programa de televisão ou um filme ilegalmente, né? E também, dentre o bojo aí dos entrevistados, 78% deles consideram fácil acessar uma fonte pirata para consumo desse conteúdo ilegal. Isso a gente está falando apenas do quarto trimestre de 2019. Então, se a gente quiser ter um panorama geral anual, basta pegar isso e multiplicar por 4, né? Então, não estamos a falar aqui de pouca coisa, né? Apenas em termos de impacto econômico, a gente já visualiza que algo que seria de um montante que salta aos olhos. Bom, a coluna direita, ela se refere a um estudo que também foi comissionado pela MPA, a consultoria Tendências, a consultoria do ministro Mailson de Nóbrega, que, em conjunto com o CICAV, tá, em 2016, e que deu conta dos seguintes dados. A indústria audiovisual, e aqui esse estudo ele engloba todos os setores, tá, desde cinematográfica, TV por assinatura, broadcasting, tudo isso, responde por aproximadamente 0,4% do PIB brasileiro, né? O que, à primeira vista, parece pouco, mas a gente está falando de uma parcela do PIB que é, inclusive, maior do que a parcela que é ocupada pelo setor de turismo, né? Tem um dado que não consta aí, mas é um dado interessante de se trazer, que, em valores corrigidos para 2016, a gente está falando de um faturamento anual bruto de quase 54 bilhões de reais, né? Vocês também veem aqui que a gente, enfim, que houve geração de aproximadamente 500 mil empregos, né? Entre empregos diretos e indiretos, porque a consultoria Tendências, ela desenvolveu uma metodologia em que ela atesta que para cada emprego gerado no audiovisual, isso assim, além desses 500 mil empregos gerados dentro da seara, dentro da indústria audiovisual, além disso, para cada um desses empregos gerados, outro 0,9 emprego é gerado em outro setor econômico, por conta do alto valor que o setor audiovisual adiciona. Bom, foi um setor que no ano arrecadou cerca de 3 bilhões, 2,7 bilhões em tributos, e apenas no que se refere à indústria cinematográfica,
houve aí 173 milhões de ingressos de cinema vendidos. Então, em termos de box office, a gente tem isso aí, em quantidade de ingressos. Bom, quando a gente pensa em pirataria, eu costumo dizer que a gente tem um tripé de impactos negativos, né? Começando a falar em termos de impactos econômicos, é um pouco óbvio, né? Porque quando a gente pensa em indústria criativa, a gente está falando de uma indústria que não se baseia em commodities, que se baseia em capital intelectual, capital criativo. Sabemos que a indústria criativa é uma das indústrias que mais cresce, né, anualmente, inclusive ela cresce acima da média mundial, ela cresce cerca de 5% a mais do que os outros setores econômicos em nível mundial, gera milhões de empregos, enfim, e como eu disse, é uma indústria que se baseia, que depende da preservação da propriedade intelectual, em que se insere a proteção dos direitos autorais. Portanto, se percebe muito claramente que o impacto econômico disso, enfim, é terrível, né? Quando eu falo de impacto internacional, costumo também trazer um exemplo apenas, da inserção do nosso país no que se chama de watch list, de um relatório que é feito anualmente pelo USTR, que é um departamento de Estado americano para assuntos de comércio, o que quer dizer que o Brasil, é um país a que se deve prestar atenção na hora em que o investidor decide ou não investir no Brasil, né? Justamente porque o Brasil é um dos países, é considerado um dos países mais piratas do mundo. Portanto, a forma como o Brasil se vende, se mostra lá fora, no que diz respeito à proteção da propriedade intelectual, em geral falando, mas nesse caso aqui, falando de copyright e de direitos autorais, ainda é muito deficitário, né? E, obviamente, que ainda existem outros rankings e outros estudos, não sendo feitos apenas pelo Estado americano, mas também por organizações privadas, outros países, e que ainda, infelizmente, ranqueiam o Brasil em números muito ruins, né? Mas temos esperança, como a Tânia diz, somos agentes de mercado que esbravejamos e não desistimos fácil, né? E estamos aí em parceria contínua e incessante com os estados, no caso o Estado brasileiro, para que sejam definitivamente implementadas políticas públicas que sejam efetivas, né, e que atinjam aí o objetivo final. E, por fim, ao se falar de impacto sociocultural, que para mim eu diria que é o mais importante, né, sendo uma brasileira consumidora de muitos conteúdos brasileiros, eu apenas convido aí a audiência a pensar que quando a gente está falando desde quando se pensa, né, de quando se cria um roteiro, de quando se produz, de quando se distribui, de quando se exibe, a gente está falando não só de muito dinheiro envolvido, mas a gente está falando de muito emprego gerado, e aqui eu nem estou me referindo aos atores e aqueles que mais ganham por isso, eu estou dizendo daqueles que a gente fala que estão atrás do tapete vermelho, são aqueles que, né, que é o que faz a iluminação, que é o que segura a câmera, que é a que faz a roupa, que são pessoas que dependem daquilo para sobreviver, né? O que implica dizer necessariamente que proteger direitos autorais é necessário, mais do que necessário, para preservar a continuação daquela indústria criativa brasileira, o que quer dizer que o quão mais preservada, mais chance teremos de assistir a conteúdos locais brasileiros, que são aqueles que refletem a nossa identidade e cultura nacional, né? E o que é identidade e cultura nacional? É tudo, né? Somos nós. Então, por isso que eu digo que, para mim, o impacto sociocultural, ele é uma tristeza que é negativa, e por isso ele é muito pujante. Bom, passando aqui para o próximo slide. Então, aí, como eu falei, a gente vai falando um pouquinho, vou falar um pouquinho de como que essa pirataria, né, como que a pirataria de conteúdo, ela evolui ao longo
dos últimos anos, né? Tipo assim, lá pelos idos de 90, começo de 2000, se falava muito, e a pirataria, ela era concentrada nos meios físicos, né? Então, tinha aquela coisa do DVD, dos camelôs, do camcording, né? Que é o quê? Era aquele sujeito que ia ali, entrava na sala de cinema, se misturava ali ao público consumidor, colocava aquela câmera, ou então o próprio celular, né? E gravava, e depois distribuía isso de alguma forma, normalmente via DVD. Obviamente que aquilo gerava impactos econômicos, né, negativos, como a gente está aqui exaustivamente falando. Quando a gente pensa assim do ponto de vista do consumidor, quais que eram os efeitos disso, né? Normalmente era a baixa qualidade de imagem, né, e a baixa qualidade, não só da imagem, mas da própria distribuição, da própria, eu diria, do próprio desenrolar daquele conteúdo, né? Quem aqui não vai se lembrar daquela coisa da dublagem mal feita, né, ou porque o conteúdo também era cortado no meio, aquela famosa pipoca no final, que o cara lá tinha gravado quando ele foi gravar ilegalmente no cinema, era assim meio que acontecia, onde era focada a pirataria aquela época, né. Hoje a pirataria, ela se foca, pirataria de conteúdos audiovisuais, ela se foca no ambiente online, né, então na pirataria de sinal, e pirataria de streaming, né, então a gente está falando de sinais de TV por assinatura, sobre o qual meu colega Jonas vai falar bastante, tenho certeza. Estamos a falar também de eventos transmitidos ao vivo, né, sejam eventos esportivos, eventos jornalísticos, shows, etc. Estamos também a falar de conteúdos sob demanda, né, sejam filmes, séries, enfim, outros conteúdos oferecidos aí sob a demanda do consumidor, né, sejam eles via streaming, sejam eles dentro daqueles decodificadores piratas, que são as famosas caixinhas piratas, né. Essa pirataria hoje, ela traz ao consumidor efeitos mais nocivos do que aqueles que a gente deflagrava na época da pirataria física, né. Um exemplo do malware, né, de entrar, por exemplo, um hacker no seu computador e espalhar um vírus, né. Mas, para além disso, eu costumo dizer muito, pessoal, que a pirataria, ela não trata apenas de um download ou de você assistir a um conteúdo pirata de forma, assim, ela não se exaure, né, eu costumo dizer que a pirataria, ela é a raiz, uma das raízes de uma grande árvore criminosa, né, e por que isso? Porque a gente sabe que as plataformas que, seja qual for ela, que distribui conteúdo pirata, elas são alimentadas, né, monetizadas por publicidade, né, só que não são apenas as plataformas piratas que são monetizadas dessa maneira. Normalmente, as outras plataformas que difundem atividades ilícitas, seja contrabando, seja exploração sexual, pedofilia, etc., elas também, normalmente, são monetizadas por publicidade, né? E, em alguma medida, uma coisa é ligada à outra. Então, assim, a gente começa a perceber... Andressa, eu preciso te pedir para acelerar um pouquinho, que a gente já está entrando no tempo do Marcelo. Tá, vou tentar correr muito. Bom, enfim, então, e a gente parte para uma transição que pode ser ainda mais maléfica. Quando a gente pensa assim, inteligência artificial, 5G cada vez mais pulverizado, se a gente pensar na nossa casa que vai estar inteiramente conectada, a gente pode estar a permitir a entrada de um hacker que vai ter acesso à abertura da nossa porta, a todos os nossos dados. Portanto, eu gosto de corroborar essa informação, de que a pirataria, ela não é apenas o download de um filme ou de uma série, ela é muito mais do que isso, né? Então, vou correr aqui. Bom, a pandemia, como se sabe, ela aumenta e muito o consumo de conteúdo pirata na internet, né? Pelas razões óbvias. Muitas pessoas deixam de ir ao cinema, o streaming, ele começa a ser muito mais bem difundido,
muitas pessoas, ou por maldade, ou por conveniência, ou por oportunidade, começam a acessar conteúdo pirata. Isso, durante o começo, foi muito ruim, principalmente porque o nosso país precisava de uma rede que estivesse cada vez mais livre, né, por conta do atendimento essencial, quer dizer, dos serviços essenciais que precisavam trafegar ali na rede, né, como foi o caso, enfim, de telemedicina, etc, etc, etc. E aquilo chegou a desestabilizar a rede, né, em vários momentos. A pandemia também, ela fez com que alguns espertinhos aproveitassem a oportunidade, né, como foram vários casos de pessoas que, por exemplo, começaram a exibir conteúdo de forma ilegal, em forma de drive-in, né, diferentemente daqueles outros que souberam cavar essa oportunidade de forma muito bacana, né, para oferecer à população formas alternativas de entretenimento, né, mas outros aí se aproveitaram para fazer isso de forma ilegal. A pandemia, ela fez meio isso. Bom, vou passar, então, correndo aqui, que a gente sabe que a pirataria não tem nacionalidade, né, a pirataria, ela visa lucro. O site blocking, na nossa visão, é hoje um instrumento mais eficaz no combate à pirataria, tá, com a pirataria online, seja ele feito de forma administrativa, seja ele feito de forma judicial. Eles têm algumas diferenças, mas deixa eu enfatizar aqui, eu diria que a celeridade em ambos, ela é muito latente, ainda mais de forma administrativa, e também é mais barata. Um case de Portugal, e aí deixa eu trazer só um dado, que foi o seguinte: em Portugal, quando eles implantaram o bloqueio de site administrativo, dos 215 sites que estavam sendo monitorados, houve bloqueio de 65 sites, o que levou a uma redução de 74% de acesso a sites ilegais e um aumento de 12% a sites ilegais. No bloqueio de site feito no United Kingdom, que foi um bloqueio de site judicial, houve uma redução de 90% de acesso a sites de conteúdo ilegal e um aumento de 16% a sites de conteúdo legal, né? Vários países utilizam, vários países europeus utilizam, vários países democráticos, é importante enfatizar isso. Obviamente que o bloqueio, ele nunca vai se dirigir a aplicações legítimas, como é o caso do WhatsApp e YouTube, e existem estudos e declarações de que isso não fere a neutralidade, tampouco a infraestrutura da rede, tá? Bom, a questão do bloqueio, eu juro, Tânia, 2 minutos. A questão do bloqueio, a discussão sobre bloqueio, ela está muito grande no Brasil, e, na verdade, deixa eu fazer uma parte, dizer que o Estado brasileiro, ele vem imprimindo esforços muito interessantes ao longo dos 5 anos, no sentido de desenhar e implementar políticas de combate à pirataria, né? Eu queria aqui fazer um highlight para o que a Ancine vem fazendo, né? Também ao Ministério da Justiça, via Conselho Nacional de Combate à Pirataria, mas é muito importante que os esforços continuem sendo envidados, como a gente vê aqui, os prejuízos, eles são enormes, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista cultural, e mais importante do que tudo, do ponto de vista e sob a ótica do consumidor, né? Então, é isso, eu queria ter falado mais, mas eu sabia que isso ia acontecer, eu sempre me alongo. A MPA, ela está completamente à disposição, não só aqui no mundo virtual, mas em especial no mundo físico. Muito obrigada a todos, foi mais do que um prazer. Obrigada e desculpe aí pelos minutos excedentes. Muito bom. Andressa, obrigada, querida. Eu até tenho uma pergunta, uma curiosidade aqui, mas eu vou deixar para o final, se a gente tiver um tempinho, eu vou voltar com você aqui, porque eu acho que tem algumas coisas aqui que são bem interessantes, que eu queria que você falasse depois, se a gente conseguir, o que a gente pode relacionar, né, o tema de fake news com pirataria, mas vamos agora, na sequência, vou pedir para o Marcelo falar, né, o Marcelo Goianes, ele é sócio fundador, né, do Murta Goianes Advogados, ele é mestre em Direito da Propriedade Intelectual pela George Washington University e professor da PUC-Rio. Marcelo vai falar com a gente sobre ações judiciais de interrupção no funcionamento de sites.
né? E também, com isso, a legitimidade ativa da Ancine para mover essas ações contra a pirataria no audiovisual. Então, Marcelo vai dar aí um cenário para a gente sobre esses aspectos. Por favor, Marcelo. Obrigado, Tânia. É um prazer estar aqui na ExpoCine, fazendo essa apresentação de um assunto tão relevante, né, para todos da área. Obrigado, Andressa, também, Jonas, por participar desse painel e parabéns pela apresentação, Andressa. Eu vou compartilhar uma tela, uma apresentação, melhor dizendo, para facilitar aqui a condução e posso disponibilizar depois também essa apresentação para quem tiver interesse, tá? No final dessa apresentação vai o meu e-mail e a organização do evento também tem uma cópia para esse fim. Bom, pirataria no contexto mundial e internacional, né? Aqui, a Andressa já comentou bem os males causados pela pirataria, o prejuízo internacional, né? Enfim, o impacto no mercado formal, o mercado que sofreu tanto esse ano, né? Sobretudo o mercado de cinema e de espetáculos em geral, né? Que afetam o entretenimento e o PIB da cultura em todos os países, foi assim. Agora, a pirataria não é algo novo, enfim, é algo milenar, e o que se intensificou nos últimos 20 anos, e que vai ser objeto dessa apresentação, é a pirataria digital. Então, eu vou tentar manter o foco nessas medidas de repressão à pirataria audiovisual digital. Ainda existe no mundo pirataria física, audiovisual, né? Desde DVDs, a Blu-ray, a set-top boxes, todo tipo de ferramenta física capaz de gerar pirataria, mas o agravamento se deu muito nos últimos 10 anos com essa mudança, né, da forma de utilização que se deslocou do download, que exigia banda maior de internet, exigia arquivos, né, não tinha nuvem naquela época ainda, para o streaming, que é algo muito mais rápido, fácil, e que possibilitou, infelizmente, também o aumento da pirataria. Então, houve, na verdade, um agravamento de um problema que está, em termos internacionais, regulado desde 2000, mas com legislação muito antiga, muito defasada, sobretudo em países em desenvolvimento, né? Hoje a gente tem uma penetração de internet no mundo na faixa de 4,5 bilhões de pessoas, né? Mais de 55% da população mundial acessam a internet hoje. E com esse acesso à internet você tem diversas vantagens, né? Um acesso, uma horizontalização no acesso à cultura e à informação, mas você também tem os usos que são maléficos, os usos que são ilícitos e que, se não freados, causam essa instabilidade financeira, econômica, jurídica e em todos os setores. Então, a gente ainda tem, hoje, no mundo inteiro, sobretudo no Brasil, sites como esses, né, que disponibilizam links para programas ao vivo, jogos de futebol, filmes, séries, obras protegidas, não são obras de domínio público, obras ainda protegidas. E aí, quais seriam as formas, né, de se reprimir essas violações? Ações judiciais, cíveis e penais, lógico que existem, sempre existiram, mas elas se mostraram, ao longo do tempo, ineficazes diante da evolução tecnológica, né? As ações tradicionais, de você buscar um usuário no seu endereço físico e entregar, através de um oficial de justiça, uma ordem dizendo para que ele não faça mais aquele ato ilícito, senão ele vai pagar uma multa diária, pode até ser alta, não surge qualquer efeito quando a sede dessa empresa está fora do Brasil, quando essa empresa é uma concha, enfim, é apenas uma estrutura formal, é uma ficção, nas palavras do Harari, uma sociedade, uma ficção, e que não tem funcionamento operacional real, ela funciona completamente na nuvem, e essas evoluções trouxeram a gente nesse mundo de hoje e buscando também, no aspecto jurídico, formas de se combater. Bom, então, as medidas usuais para esses sites, essas empresas de tecnologia, ou esses usuários, essas pessoas que acabaram se deslocando para tentar uma concorrência desleal, né, uma pirataria, obter lucro através do uso ilícito de obras protegidas, muitas vezes financiadas com recursos públicos, são as seguintes. Nós temos o famoso Notice and Takedown, o titular de um conteúdo notifica um site, uma plataforma veiculando ilegalmente obras protegidas e requer que aquela plataforma derrube aquele conteúdo.
As grandes plataformas hoje têm esse mecanismo, né, disponibilizado no próprio funcionamento, então não é difícil encontrar essa ferramenta nas grandes redes, enfim. Na verdade, em todos os sites, hoje você tem mecanismo de denúncia para remoção. Só que esse mecanismo, que foi criado em 2000 nos Estados Unidos, há 20 anos atrás, e que hoje é facilmente burlado, ele não tem uma eficácia muito grande, primeiro porque não são todos os países que têm legislação prevendo esse mecanismo. No Brasil, por exemplo, esse mecanismo é previsto através de decisões reiteradas do Superior Tribunal de Justiça. Sequer existe uma lei falando que é esse o mecanismo correto que deve ser implementado. E ele não impede que o mesmo website, que tem aquela URL lá removida, seja recriado com outro nome, com outra URL, com outra localização, e mantendo aquela prática ilícita. Outro mecanismo que se praticou muito, se pratica até hoje, é o requerimento para desindexação de mecanismos de busca. Então, o titular de um conteúdo, um canal de televisão que produziu obras, notifica um mecanismo de busca, uma ferramenta de busca, e pede, e aponta os endereços, as URLs dos endereços que são piratas, e pede para que esses endereços não apareçam mais no resultado de busca quando, por exemplo, o sujeito digitar para buscar aquele endereço. Isso pode ter um efeito imediato, quer dizer, o website, a ferramenta vai remover amigavelmente, porque ela não quer tráfego ruim na sua rede, ela vai remover. E aí, quando a pessoa for buscar aquele endereço na ferramenta de busca, não vai aparecer de novo. O problema é que quem já conhece esse endereço, tem lá ele prontinho nos seus favoritos e entra diretamente, continua praticando o ato ilícito. Diminui para novos usuários, mas ele mantém a base e ele se propaga da mesma forma, ele não elimina um problema. E aí a terceira camada de medidas muito tradicionais, que vem sendo praticadas pelo menos há 10 anos, no mundo e também no Brasil, é o follow the money, buscar, que serve para diversos crimes, né, sobretudo corrupção. Hoje em dia, todas as fases da Lava Jato se apoiaram, por exemplo, em follow the money, que é você buscar onde está o financiamento de determinado ato ilícito. Isso serve para a pirataria também. Então, os websites que se alimentam com publicidade vinculada à utilização indevida podem ter, enfim, uma forma de podem ser rastreados mais facilmente, e com isso você corta o financiamento daquela atividade e consegue algum resultado. Mas é muito falho também, porque não depende só do website, da ferramenta, e nem do titular. Depende de cooperação de terceiros. O site que não tem publicidade, por exemplo, ou não tem assinatura, você não consegue ter esse efeito, enfim. É uma forma ainda muito pouco, para essa finalidade, né, de pirataria digital, muito pouco eficaz. E aí surge essa solução, que não é uma novidade, é uma solução que existe há 10 anos na Inglaterra e em boa parte da Europa há mais de 5 anos, também em outros países da Ásia, que é o chamado Blocking Injunction, que a Andressa também se referiu como site blocking. É a interrupção de uma conexão a determinado website, naquele país, pelos provedores de acesso. Tá? O provedor de acesso vai cortar o cabo para que um usuário que tenha interesse em acessar um site pirata não consiga fazê-lo. E por que o usuário? Quer dizer, o combate à pirataria sempre esteve muito fundado em 3 alicerces, né? Educação, repressão e preço, né? Esses são os 3 grandes alicerces. A gente está falando de repressão aqui. E como medida de repressão, o legislador no mundo navegou entre entregar um peso maior ou a responsabilidade maior por esse combate, ou na ferramenta tecnológica de divulgação, ou no usuário, né, ou no titular do conteúdo. Sempre houve essa discussão. Hoje, no Brasil, com o advento do Marco Civil, e também com as decisões reiteradas sobre Notice and Takedown do STJ, esse peso, essa responsabilidade por derrubar conteúdo ilegal ficou muito atrelado ao conteudista, ao titular do conteúdo, ao produtor, ao distribuidor, aquele que gera o conteúdo cultural, né? Aquele que produz, o que é injusto, para falar o mínimo, porque a pessoa que a mealha, né, que reúne os esforços financeiros e de pessoal para conseguir produzir uma obra que conta a cultura daquele país, ter também que ficar buscando e basicamente enxugando gelo, que tentando reprimir pirataria através de notificações e remoções, não conseguiu um resultado prático. Então surgiu
essa possibilidade, que seria basicamente cortar, através da coluna vertebral, né, do backbone do acesso à internet em um país, o acesso a determinados sites. Essa tese, essas medidas surgiram na Inglaterra em 2011, numa ação da Fox, contra um site chamado Newsbeam. Esse site voltou à tona, não funcionou a primeira medida, virou Newsbeam 2, e no 2 houve o bloqueio, finalmente, do site, através das autoridades judiciais inglesas, e, enfim, esse site saiu e houve um resultado muito positivo, porque conseguiu-se eliminar o acesso na Inglaterra dessa plataforma. Depois, anos depois, né, de muitas ações na Inglaterra, houve também uma decisão importante envolvendo uma produtora alemã, Constantin Film, que conseguiu uma decisão no âmbito do CJEU, que é o Tribunal de Justiça da União Europeia. Isso transformou uma orientação que era local, né, da Inglaterra, em algo que poderia ser praticado por todos os países da União, que foi uma mudança significativa, e depois, no mesmo ano, a Cartier conseguiu aplicar essas diretrizes que eram aplicadas até então a direitos autorais, também conseguiu aplicar direitos de marca e desenhos industriais, quer dizer, ela conseguiu ampliar não só o direito autoral sobre obras audiovisuais, mas a propriedade intelectual, que é onde o direito autoral está inserido. Então, esse desenvolvimento se deu. De lá para frente, diversos países do mundo praticaram essas medidas de site blocking, e isso chegou ao Brasil, né? Então, em resumo, na prática, assim, o titular de um conteúdo, seja ele um distribuidor, ou um produtor, ou até um mandatário, né, um representante, ele entra com ação contra o provedor de conexão, como se fosse a Oi, a Claro, a NET, enfim, requerendo ao judiciário que impeça o acesso àquele site, que é primordialmente pirata, né? Isso tem que ser provado, naturalmente, naquele país, desde a origem, né? Esse provedor de acesso vai também identificar, ele vai identificar quem são esses websites, qual é o endereço, quem está por trás desse website, e a ação passa a ser de indenização apenas contra os reais causadores do dano, não é naturalmente uma ação contra o provedor de acesso. O provedor de acesso só está ali para facilitar, por ordem judicial, o corte da conexão para que aquele ilícito não continue. E aí, com esse acesso interrompido, nenhum usuário consegue mais acessar o site no país. A fundamentação jurídica pelo direito brasileiro é muito direta. Existe um projeto de lei tramitando a respeito de transformar essa medida em algo expresso por lei, o que vai ser muito bom se acontecer. Mas mesmo a despeito de não haver hoje uma previsão expressa numa legislação, falando que é cabível medidas de bloqueio de site, a legislação autoral brasileira, a LDA, de 98, já garante, porque ela identifica como formas de violação essas que estão na tela, como, por exemplo, a transmissão, retransmissão e comunicação ao público fraudulentas, né? Marcelo, desculpa só interromper, só para a gente adiantar que nós estamos recebendo perguntas e, assim, a gente não vai ter muito tempo para responder. Então, se a gente puder, porque eu já tenho que colocar o Jonas aí também no ar para ele fazer a apresentação dele, por favor. Tá bom. Eu vou avançar, então, com relação à fundamentação jurídica. Vou dizer que o Marco Civil não influencia, não impede isso, porque ele excepciona direitos autorais da ordem judicial para a responsabilização dos provedores de aplicações. Então, existe garantia de que a legislação brasileira é suficiente. Está aqui a prova do artigo 105 da Lei de Direitos Autorais, que fala que a transmissão e retransmissão ilícitas deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial. O STJ já unificou esse entendimento quando ele criou essa diferenciação de responsabilidade direta e de indireta. E na indireta entram os websites que se alimentam desses usos que são feitos, ilícitos, que são feitos pelos usuários, que ficam fazendo upload e distribuindo obras ilegalmente. E aqui a gente tem um exemplo concreto, brasileiro, de uma decisão judicial que determinou o corte do acesso. Está aqui, é uma decisão que determina a intimação de diversos provedores de acesso para que impeçam que o usuário chegue àquele acesso, chegue àquele website. No mundo, a gente tem várias decisões. E, por fim, eu vou falar do que a Ancine tem feito com relação ao combate à pirataria. Vou ser muito breve aqui, esse material fica
mas a Ancine, há cerca de 2 anos, criou uma Câmara Técnica de Combate à Pirataria que está sendo muito bem sucedida e com resultados muito promissores, já concretos. A Ancine tem, na sua atribuição inicial da MP 2228-2001, a competência para promover o combate à pirataria, e tem também legitimidade ativa para mover a ação civil pública. Isso é interessantíssimo, porque a Ancine pode combater a pirataria através de medidas administrativas, de subsídios a polícias, a delegacias, de cooperações entre órgãos públicos e particulares, e também ajuizando ações. Então, diversas medidas foram feitas, inclusive acordos com marketplaces para evitar a venda de set-top boxes, acordos com buscadores e apreensões subsidiando a Polícia Federal para buscar e apreender ferramentas de divulgação ilegal. E isso é um trabalho, enfim, que começou há 2 anos, tem recebido bastante apoio de todos os setores e muito promissor no tema principal da nossa apresentação. Recentemente, o CICAV identificou um canal de pirataria dentro do YouTube gravíssimo, que veiculava diversos filmes brasileiros financiados com recursos públicos, sendo disponibilizados gratuitamente, sem autorização. O CICAV, com a cooperação da Ancine, da Câmara Técnica, conversou com o Google e YouTube, na hora, concordou em remover e postou essa nota na página do canal que foi removido. Então, mostra que essa Câmara Técnica tem muito a nos oferecer e muito a ajudar o mercado audiovisual. Eram essas as minhas breves palavras. Infelizmente, não foi possível falar com mais extensão, mas eu fico para as perguntas, caso tenha algum comentário. Muito obrigado por toda a atenção. Marcelo, obrigada. Não, tem pergunta, sim. Eu, por exemplo, tenho pergunta. Eu não quero só interromper agora, porque senão eu vou pegar o espaço do Jonas, que já está curto, mas eu tenho aqui observações, sim, que eu acho que são muito pertinentes com as apresentações de vocês. Então, vamos lá. Quero agora, então, apresentar o Jonas, né? Jonas Antunes Couto. Ele é diretor jurídico e regulatório da BTA, Associação Brasileira de Televisão por Assinatura. Ele é advogado, economista, doutor em Direito Econômico pela USP. E hoje, na BTA, Jonas, você coordena, né, o plano de enfrentamento da associação contra a pirataria, o audiovisual e os crimes cibernéticos. Então, dentro toda essa sua atuação e experiência, você fala para a gente um pouquinho sobre a organização e a atuação pública e privada no combate à pirataria. O que você traz para a gente sobre isso? Obrigado, Tânia. Boa tarde a todos. Boa tarde, Andressa, Marcelo. Uma satisfação estar aqui com vocês para dividir um pouco a experiência da ABTA em relação a esse enfrentamento à pirataria audiovisual, hoje o maior problema para o desenvolvimento da indústria legal e um grande desafio para o equacionamento dos problemas econômicos e sociais do país. Eu, como último palestrante, eu tenho apenas um slide, eu já imaginava que não teria tanto tempo, então é tão somente uma lâmina. A partir dela eu vou dividir umas ideias com vocês, para a gente ter tempo também para as perguntas, que são sempre muito válidas. Um minutinho só que eu compartilho a minha tela agora. Obrigada, Jonas. Eu estava aqui à beira de um ataque de nervos. Já vem? Bom, vocês ouviram da Andressa, né? Ela foi claríssima no sentido de denotar que estamos diante de um problema super complexo, né, que houve uma evolução muito significativa da indústria pirata, né? Eu acho que já deixamos há alguns anos para trás aquela ideia romântica da pirataria audiovisual, né? Estamos aqui diante de um crime, de criminalidade organizada, né? E é por isso que a indústria e o Estado têm cada vez mais unido forças, né? Se esforçado para contê-lo, né? O Marcelo foi também muito feliz em trazer essas experiências, esses diferentes caminhos para a gente reprimir, né, essa oferta ilegal, né? E é preciso que vocês tenham muito claro que toda a organização do Estado com a indústria hoje é para justamente restringir a oferta ilegal,
A gente sabe dos problemas que vivemos do ponto de vista econômico e social nesse nosso Brasil, né? Mas o nosso foco de atuação é, antes de tudo, na oferta, né? São esses piratas que ganham milhões de reais operando hoje estruturas profissionais, né? Então, eu não sei se todo mundo tem claro, quando você está falando hoje de uma operação pirata, né, do tipo 2.0, 3.0, 4.0, né, mas é super digital, né, eles têm formas distintas de recepcionar sinais ou gravar e alojar, né, armazenar conteúdos em diferentes servidores de hospedagem mundo afora, e aí estamos falando de, muitas vezes, servidores de hospedagem legais, estamos falando de Amazon, Google Cloud, Azure da Microsoft, né, eles contratam CDNs, né, e se valem de redes de transmissão, contratos com grandes backbones no Brasil, né, grandes empresas, né, para melhorar a qualidade da entrega do conteúdo deles, né. Hoje eles entregam diferentes formas de acessar esse conteúdo que foi roubado, né, esse conteúdo não autorizado pelo titular do direito, né, seja a partir de aplicativos que estão disponíveis em lojas virtuais, seja a partir de listas IPTV que você consegue encontrar a partir de um buscador como o do Google, sejam as caixinhas, né, as TV Boxes, que nós temos hoje catalogados uma quantidade gigantesca, né, todas essas são formas fora os sites, né, de se acessar esse conteúdo ilegal. E como toda bom negócio, você precisa promovê-lo, né? Então, existem youtubers, né, ensinando como encontrar determinado site, como realizar VPNs, quais caixinhas eles devem utilizar, né? Existem meios de pagamento que operacionalizam todas essas transações, né, de compra e venda, né, o pirata vendendo e alguém comprando, né? Da mesma maneira, eles contratam ads no Google ou em qualquer outra grande mídia programática, né, para realmente se monetizarem, inclusive, como o Marcelo disse, a partir de views e cliques, né? Então, é uma indústria posta, né? Só que ela é paralela à indústria legal, né? Ela não assume as obrigações sociais e econômicas que uma operação legal assume, né? Então, elas não pagam Condecine, né? Eles não pagam nenhum outro tipo de tributo, como ICMS, né? Eles não pagam por exibição pública, né? Como para um ECAD nós pagamos, né? Então, existe toda uma operação paralela que drena recursos, inclusive da operação legal, né? E justamente por isso, e aí a gente precisa ser claro que do ponto de vista da indústria há um interesse no negócio, antes de tudo, né? A gente, claro, exercita no âmbito da indústria uma função social, né? De levar conteúdo, de levar informação, de levar conhecimento para as pessoas, né? Dentro do limite da nossa indústria, né? Existe uma vontade nossa de eliminar essa oferta para, por óbvio, ter aquela demanda voltada para o nosso negócio, e não para o negócio pirata que só mal faz para a sociedade brasileira como um todo. E justamente por conta disso, desse desafio, né, diante desse problema tão complexo, a indústria, antes de tudo, precisou se unir. Eu estou aqui com a Andressa, eu tenho, no âmbito da MPA, um outro parceiro muito participativo, que é o Igor Valério, conhecido de muitos, né? A Aliança, que é uma terceira associação que também trabalha muito próximo a gente. Então, a gente se une para alocar melhores recursos, para conseguir cada vez mais ser efetivos nesse enfrentamento. E diferentes elos a gente precisa atacar. Eu estou falando dessa primeira vertical de hospedagem, então existem monitoramentos frequentes de IPs, a partir de caixinhas, a partir de aplicativos, a partir de sites, que a gente precisa denunciar, né, porque a gente não pode bloquear, né, respeitando o Notice and Takedown que o Marcelo traz, né? Então, eu denuncio para a Amazon, eu denuncio para a Gecor, eu denuncio para a Tencent, né, que são grandes servidores de hospedagem mundiais, né? Imagina, né, eu denuncio, muitas vezes a cooperação, o IP é retirado, mas em um momento seguinte ele já é reparametrizado e do ponto de vista prático, o efeito para quem está assistindo é nulo,
Então, é absolutamente inócuo, mas eu não posso parar de fazer isso, porque isso também é uma forma de eu construir informações para eu entregar às autoridades, né, e convencê-la de que é necessário algum tipo de disciplinamento, de regulação naquela camada. Né? Então, no âmbito desse esforço da indústria, né, só com números aqui da BTA, que é os que eu posso trazer, eu estou falando de 19 mil IPs em 2 anos denunciados e tentativamente, né, muitas vezes bloqueados por conta de ordens judiciais que eu consegui. Tá? Tem uma das ações que o Marcelo Goianes trouxe que diz respeito à BTA. Então, a gente vai à justiça e pede para bloquear. Né? É efetivo? Por um tempo, mas no momento seguinte, de novo, os IPs já estão ali e a oferta ilegal continua de pé. Né, 1.432 IPs de uma outra TV Box que chama BTV, super conhecida aí de muitos, né? E aí, gente, pirataria no Brasil não diz respeito só à classe C, D e E. Estamos falando de gente de classe A e B mesmo, né? Também consumindo a oferta ilegal. Muitas vezes por desconhecimento e parte dessa política nossa, dessa nossa estratégia, diz respeito se refere a campanhas, né, para facilitar esse tipo de entendimento. Quando a gente pensa em redes de telecom hoje no Brasil, para vocês imaginarem a dimensão do problema, né, hoje a gente já tem mais de 10 mil ofertantes de banda larga fixa, tá, licenciados na Anatel, e alguns tantos, nos parece que é da casa de milhares também, não sequer estão listados e estão sob o controle da Anatel. Né, muitos deles se valendo de equipamentos não homologados, né, e aí com a internet das coisas, com 5G, o risco que a gente passa a correr é risco que a gente viu em Black Mirror, em conteúdo audiovisual que todo mundo gosta de ver, né, em canais. Né, do ponto de vista das caixinhas, né, dos aplicativos, a gente tem organizado na indústria formas de denúncia em Google Play, em APK-Toid, para retirar essas ofertas ilegais dessas lojas que são legais. Né? Esse é um grande desafio. Né? O fato dessas ofertas ilegais se valerem de plataformas legais não significa que são ofertas legais. Né? Não é porque tem um anúncio no Facebook, ou na Magazine Luiza, ou em qualquer outra grande plataforma, que estamos a falar de uma oferta legal. Né? Então, são uma série de denúncias que fazemos também em relação a aplicativos pagos, essas listas IPTV que tem aos montes, né? No âmbito do Pastebin a gente denuncia bastante, né? Sobre os catálogos de TV Box, como eu lhes disse, estamos a falar de mais de 700 tipos, né? Modelos de TV Box que nós já confirmamos que elas violam conteúdo autoral, que não respeitam direitos de titulares. Né, delisting, o Marcelo também citou, né, todo mês a gente denuncia 200, 300 URLs, né, é um esforço hercúleo que a indústria faz para monitorar e para realizar essas denúncias no âmbito das diferentes plataformas. YouTube também, são uma série de vídeos tutoriais que a gente desafia, né, com denúncias, os meios de pagamentos, né, grandes marcas, né, PicPay, PayPal, PagSeguro, muitas vezes nem sabem que estão a operacionalizar uma transação ilegal, né, de uma operação ilegal, né, Facebook, Instagram também, você consegue ver jogo dentro do Instagram, né, alguns eventos ao vivo, e a gente desculpa eu estar interrompendo, mas a gente está quase estourando o tempinho, eu queria ver se dava tempo para pelo menos 2 perguntas, inclusive uma para você. Tá? Perfeito. Então, é um esforço muito grande que a indústria faz hoje e, felizmente, com o Estado ao lado, e cada vez mais ele está ao nosso lado, estamos falando de Ancine, estamos falando de Anatel, estamos falando do Ministério da Justiça como hub das autoridades públicas relacionadas à pirataria no Brasil, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, cada vez mais o ecossistema da ilegalidade está cercado pela legalidade. Né? E é assim que a gente vai continuar trabalhando para, de fato, vencer essa batalha, deixar de enxugar o gelo e, de fato, romper com a estrutura do iceberg. Era isso. Obrigado. Jonas, obrigada. Eu quero aproveitar até já para
colocar a pergunta para você mesmo. Por favor. Eu tenho 13 anos de UBV, né, União Brasileira de Vídeo, que desde 2014, há 6 anos, a gente faz a parte de games também. Então, dentro do audiovisual, nós fazemos a defesa, então, de toda essa distribuição de conteúdo. E o que, nesse tempo todo, e como uma participante ativa do mercado de home video, né, há muitos e muitos e muitos anos, não vem ao caso quantos, mas eu digo que vem desde o VHS, então a gente passou VHS, DVD, e vai Blu-ray, enfim, e hoje a gente tem um inimigo que é o digital, né? E antes, assim, a nossa luta, você sabia onde estava o camelô, né? Então, a gente cansou, brincava de tirar o camelô do meio da rua, e hoje a gente tem um inimigo praticamente invisível, né? Porque está aí atrás das telas. Como é que você acredita que isso possa, o combate, né, com a tecnologia, possa ser intensificado para a gente poder brigar ainda melhor com tudo isso? Você tem um minutinho para me responder. Nossa, mas é tão difícil, eu só tenho um minuto. Bom, deixa eu aproveitá-lo. No âmbito da frente que a gente abriu e dessa inter-relação com o governo, né, com as autoridades públicas, ficou muito claro para a gente que a indústria tem um papel muito importante nessa integração de esforços, que é de monitoramento e de estruturação das informações, né, e ao Estado, né, aos agentes competentes, caberá o enforcement, né, o cumprimento da lei. Né, e é assim, com esse casamento, que a gente tem atuado hoje, e pouco a pouco, é verdade, a gente está conseguindo restringir essas ofertas. Né. O passado, a gente vivia um problema relacionado à pirataria audiovisual maior do que o que a gente vive hoje. Né. Se eu olho para os marketplaces e e-commerce do Brasil, eu consigo denotar isso, né, essas ofertas se reduziram. Né? Se eu olho isso do ponto de vista de efetividade, de apreensões de caixinhas, né, e de comércios disponíveis, eu começo a entender que existe uma limitação para esse consumo e isso vai ser combatido. Enfim, é com essa parceria que a gente entende que precisamos seguir para ser ainda mais efetivos. Tá ótimo, obrigada, Jonas. E assim, eu queria colocar muito mais, tem muita coisa aqui, mas para encerrar e fazer esse complemento, eu digo também como atuante, como conselheira dentro do CNCP, né, no Ministério da Justiça, e também fazendo parte da Câmara Técnica da Ancine, os esforços estão sendo cada dia mais intensificados, a gente é testemunha disso, né, com o lançamento de guias de boas práticas, de comércio online, enfim, são uma série de ações. Eu adoraria até expor algumas coisas que eu tenho e muitas dúvidas que vocês colocaram, e eu queria enfatizar bastante, que tem coisas assim riquíssimas que a gente podia levantar, mas infelizmente o nosso tempo acabou. E antes que tirei a gente do ar, eu quero agradecer a vocês, foi fantástico, adorei, eu acho que o pessoal também, quem está acompanhando, deu para ter uma ideia muito boa, as informações que vocês trouxeram foram riquíssimas, tá? Obrigada à audiência, e nós vamos disponibilizar os materiais, eu já recebi aqui algumas dúvidas sobre a disponibilização do que vocês apresentaram, né, e a gente vai ver o que pode ser disponibilizado e a gente vai deixar aí com o pessoal da Expocine para distribuir isso, tá bom? Gente, obrigada, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Tchau, pessoal. Boa tarde a todos. Adeus, tchau, tchau.